This call is now being recorded. Tá, de como é recente, de como a gente vem, e como é necessário falar sobre esse tema, né? Um tema que requer um olhar multi. Então, eu faço uma apresentação onde eu preciso estar contextualizando primeiro o que é o acidente, mas quem são as vítimas. E é exatamente por eu ser, né, antes de trabalhar com o escopelamento em si, antes de me tornar psicóloga hospitalar, eu sou especialista em saúde mental pela Fiocruz, né? Trabalhei na criação dos primeiros serviços em saúde mental aqui do Pará, isso no início dos anos 2000, quando eu retorno para o Brasil, porque antes disso eu estava em Trieste, na Itália, que é a base da nossa reforma psiquiátrica brasileira, né? E a base da luta antimanicomial, que eu sou ativista da luta antimanicomial, sou uma militante da luta antimanicomial. Antes disso, eu estava em Trieste, lá, fui aluna do Paulo Amarante, fiz a minha formação no Rio de Janeiro, terminei, né, eu começo pela UNAMA daí da Alcindo Cacela, na época ainda era Unespa, faço até o 4º ano de bacharelado, e depois eu vou para o Rio para terminar minha formação lá. E aí lá eu vou para Trieste, e aí eu vou me construindo enquanto psicóloga social. Então, eu sempre, né, nessas palestras, principalmente agora na Semana de Psicologia, que amanhã a gente comemora 61 anos de profissão regulamentada, e a gente tem instituído o dia 27 de agosto como dia do psicólogo, da psicóloga, do psicólogo, dia da psicologia brasileira, a gente vem construindo, eu venho me construindo enquanto psicóloga social. Mas aí eu quero dizer para vocês que toda psicologia é social, seja psicologia hospitalar, seja psicologia jurídica, seja psicologia educacional, seja a psicologia da saúde, seja a psicologia clínica, toda psicologia é social. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que toda psicologia é social. Deixa eu andar aqui, que às vezes fica dando uma sombra, né, no meu rosto. Bom, dito isso, quando eu vou trabalhar, então, no hospital, que eu me deparo com o acidente de escopelamento, eu procuro entender por que eu, que era uma ativista, né, uma militante da saúde, construí os serviços de saúde mental, uma pessoa que sempre me orgulhava de conhecer o Brasil mais profundo, de conhecer, né, sou paraense, de conhecer nossas regionalidades, a nossa diversidade amazônica. Não conhecia o acidente. E aí eu vou entender que é um acidente, primeiro, subnotificado, não existe uma notificação compulsória, que aí eu posso explicar depois o que é uma notificação compulsória, porque são através das notificações compulsórias que a gente vai criando políticas públicas. A gente só conseguiu dizer que as mulheres sofriam violência quando elas chegavam machucadas, daquela famosa queda da escada, ou daquele tropeção que ela bateu na parede sozinha. A gente só conseguiu ir notificando e dizendo que ela não caiu da cadeira sozinha, ela não tropeçou na sala e caiu com o olho em cima do braço da cadeira, por isso que ela estava com o olho roxo. A gente só consegue começar a notificar que toda mulher que entrou machucada no hospital tinha que ser notificado compulsoriamente. O que quer dizer isso? Contra a vontade dela. Mas a gente não está passando por cima dela? Não. A gente está ajudando e protegendo. Exatamente como a gente fez com crianças e adolescentes para poder criar políticas públicas de enfrentamento à violência sexual, aquela criança que chegava machucada, existe até o nome dessa queda, quando bate, né, na região da genitália, tanto meninas quanto meninos, a gente chama de queda a cavaleiro, como se fosse a pessoa estivesse montada e machuca essa região, né, entre as pernas.
onde fica a região da genitália, tanto masculina quanto feminina. Chama-se queda cavaleiro. As crianças entravam com a identificação de queda, com o diagnóstico de queda cavaleiro, para não dizer que era violência sexual. Mas com a notificação compulsória, a gente foi mudando isso e foi dizendo, não, isso é violência sexual. Então, estou contando isso para dizer que, ainda hoje, não existe uma notificação compulsória para as vítimas do acidente de escopelamento. Então, a gente não tem uma política pública de enfrentamento ao acidente de escopelamento, né? A gente tem algumas coisas isoladas. E aí, com a minha entrada na Santa Casa, eu começo a dar uma perguntada, uma opinião, o como foi isso, por que a gente não conhece. E aí eu fui me dando conta que era um acidente extremamente invisibilizado. E não é invisibilizado só porque é um acidente extremamente violento, grosseiro, absurdo, mutilante. É porque acontece com mulheres. E aí a gente vai ter, sim, um recorte de gênero que também não se trabalhava e a gente começa a trabalhar. E a gente começa a cunhar esse termo. O acidente de escopelamento é um acidente de gênero, porque ele acontece com mulheres e meninas na Amazônia. E aí eu vou iniciar nossa palestra agora. Eu fiz, na época, era meu estagiário também de psicologia, o Jorge Lucas, da UNAMA. Hoje ele está é residente de psicologia, né, multi, e está situado em Santarém, pela residência multi da UEPA. Então, vamos lá. Psicologia como enfrentamento ao escopelamento. Pode passar. Sou eu que passo? Eu não sei mexer nesse negócio, hein? Bom, aqui entre nós, alguém é da região ribeirinha ou todos nós somos aqui, né, da região mais central, metropolitana de Belém? Tem gente aqui que compõe entre as nossas 16 pessoas que estão aqui conosco, tem alguém que seja dessa área ribeirinha? Não? Eu não estou vendo as coisinhas do chat. Não, né? Ninguém respondeu. Acredito que ninguém que está aqui. Pois é. Então, isso é um dado interessante, né? A gente tem, né, 18 participantes e ninguém da região ribeirinha. Então, para vocês terem noção de o quanto é difícil o acesso. É difícil o acesso das pessoas da região, né, ribeirinha, que é 70%, 80% quase do nosso território. Isso aí eu estou levando em consideração toda a bacia hidrográfica do Marajó, toda a bacia do rio Tapajós, do rio Tocantins, né? Que é o Baixo Tocantins, Cametá, Acará. Aí o Tapajós entra aí Santarém, Oriximiná, Juruti. Então, para vocês terem uma ideia. Então, esse é o nosso cotidiano. O barco é o nosso principal meio de transporte. E aí, assim, importante que a gente tem que ter entendimento que a gente não pode sair daí, e nós, como futuros profissionais de saúde, quando chega uma pessoa para o atendimento, a gente tem que treinar muito e fazer muito terapia, muita análise, para a gente não atravessar com julgamento. Isso é muito, isso a gente vai naturalizando quando a gente está muitos anos, né, num atendimento, numa clínica específica, a gente vai naturalizando, a gente vai ficando meio dono daquilo ali e vai começando a chamar atenção. Pô, mas tu não sabia que isso podia acontecer?
Não, porque aquela pessoa é uma pessoa que, com certeza, conhece, né, da pior forma possível o acidente. Por quê? Porque tem pouca, né, campanha e tudo mais. Então, essa é a nossa realidade. Pode ir passando, por favor. Então, para vocês terem uma noção, sabe-se onde acontece o acidente, tem dados, porque quando a pessoa chega, a gente pergunta de onde você é, onde sofreu o acidente. Ah, eu sofri, né? Eu sou de Curralinho, sofri o acidente lá na região do Canatipu. Aí a gente tem como saber. Ah, eu sou de Oriximiná, Santarém, Altamira, Alenquer, né? Eu sou de Breves, eu sou de Melgaço, eu sou do Afuá, né? As pessoas que sofrem acidente no Afuá ou então em Chaves, mais próximo, às vezes, ir para o Amapá do que vir para Belém, para vocês terem uma ideia, que elas vão ter que dar a volta todinha no arquipélago do Marajó para chegar a Belém. E aí é melhor ir para o Amapá. Então, assim, uma sugestão, enquanto vocês, né, enquanto estudantes da Liga, é olhar para o nosso estado, pegar um mapa, se interessar em conhecer as regiões, porque a gente não sabe para onde a gente vai trabalhar. Desculpa, eu tenho uma rinite alérgica matinal que ela ainda não tinha aparecido, eu sabia que ela ia chegar a qualquer momento. E então, assim, a gente precisa ler a nossa região, ler os clássicos, né, da nossa formação, mas a gente precisa ler também poesia, ler João de Jesus Paz Loureiro, ler Dalcídio Jurandir, sabe? Ler os nossos autores cronistas paraenses e nortistas para nos dar a compreensão de onde nós estamos e de que lugar nós estamos falando, né? Não é só dizer, ah, não, eu adoro carimbó, vou para Poena, né? Adoro Nilson Chaves, não sei nem se Dona Onete. Não, bicho, estou falando de conhecer o nosso estado mesmo. Pode passar. Aí ele repete esse segundo, eu sempre. Tá. Então, é uma região 90% do ano em cima d'água, porque nós temos regiões, né, perenes, de várzea, onde a cheia do rio fica por 6, 7, 8 meses, depois ele baixa, e a única comunicação é através das embarcações, através, né, do barco, mas esse barco, ele é um barco muitas das vezes, de construção rudimentar, familiar, que se eu tiver um dinheiro agora, se eu chegar aqui na Cidade Velha, na Doutora Assis, onde tem várias lojas de barco, de motor e tudo mais, eu compro as partes como se fossem umas partes de bicicleta, que eu posso chegar lá, comprar o banco, o guidão, o aro, a roda. Assim mesmo eu posso comprar todo o material de um barco, chegar lá no interior, no seu menino, que tem um estaleiro há anos fazendo barco, e pedir para ele montar um barco para mim. Então, a gente fala assim, poxa, mas como a Marinha não fiscaliza? Primeiro que, humanamente, aqueles barcos da Marinha que a gente vê gigantesco não entram nesses braços de rio, onde todos os acidentes acontecem nesses braços de rio. É humanamente possível a Marinha cadastrar, eu estou falando aí no mínimo de 150 mil
embarcações. A gente fala, não, mas é que nem carro, todo mundo tem que ter placa. Não, não é, porque não existe, existe um registro, mas eu não tenho como pagar um IPVA para andar no Rio, como a gente paga o IPVA para andar na cidade. E a fiscalização ela é muito incipiente. E aí eu vou dizer que a fiscalização dos municípios ela é inexistente. Então, um município que a gente, como eu mostrei para vocês, onde a gente sabe onde acontece mais vezes o acidente, onde tem maior incidência, Breves, Melgaço, Moaná, Portel, que são campeões em violação de direitos, não só, né, descopelamento, a gente sabe que precisa fazer enfrentamento, a gente sabe dessa realidade, e os municípios não são penalizados, os municípios não são responsabilizados, que tinham que ser. Acontece o acidente, é uma comoção social, passa na televisão, ambulância, helicóptero, chega na Santa Casa e pronto, fica por isso mesmo. A paciente, às vezes de 8, 9 anos, chega com a mãe, o pai fica com seus outros 5, 6 filhos, o município não tem sequer a responsabilidade de manter alimentos para aquela família, o município não tem sequer a decência de ficar mantendo a retaguarda através de um conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar, inclusive agora está em época de campanha, eu falo isso direto, tem que fazer na sua campanha, eu sou também do Conselho Estadual de Criança e Adolescente, né? Então eu faço sempre essa fala. O conselheiro estadual, o conselheiro tutelar, ele tem que fazer, né, jus à fiscalização também dos barcos. Então, se eu vejo um barco naquele cais, naquele porto, saindo com um adolescente pilotando, eu tenho que dizer, não pode, porque na cidade, no asfalto, se um adolescente pegar uma moto, ele vai ser autuado. E por que se ele está dirigindo o barco, ele não vai ser também? Né? É um meio de transporte. Aí as pessoas trabalham com a perspectiva do cultural, porque o barco é nosso cultural. Porque é normal. Sim. Também dizem que violência sexual de criança e adolescente pelo pai, pelo avô, pelo tio mais velho, também é cultural. E a gente não faz o enfrentamento, e não judicializa, e não manda prender esse cidadão que violentou, estuprou uma criança, uma adolescente. Então, não tem nada de cultural quando a gente está falando de violência, né? E o acidente, ele é uma violência. Pode passar. Deixa eu beber, tomar aqui um negocinho. Então, olha, a maior parte das embarcações, elas são de uso familiar, elas são construídas de forma rudimentar, artesanal, deixando exposto o eixo que gira a hélice do motor. Naquele meu primeiro slide, está lá o couro cabeludo enrolado no eixo. Pode passar. Né? A ocorrência do acidente por escopelamento, ele acontece, a maior incidência é no norte, né, nos estados do Pará e do Amapá. E o Amazonas é grande, tem bastante, não, passou muito. O Amazonas tem muita. Isso, aí passa mais uma. Isso. Olha, para vocês terem uma ideia, o acidente, ele é um acidente da modernidade, ele começa a acontecer exatamente quando a gente vai superando o remo e passando a usar um barco a motor. Então, ele é um acidente da modernidade, ele é um acidente principalmente aqui nos anos 60. Mas a gente começa só a catalogar a partir dos anos 70.
o primeiro registro parece que ele é de 73, 74, aqui, né, na capital, aqui na Santa Casa. Pode passar. Ele mutila, ele desfigura, ele deforma crianças, adolescentes e mulheres, né, nos rios da Amazônia. Ele ocasiona repercussões graves, tanto do ponto de vista físico, psíquico e social. Pode passar. Ele é exatamente isso, né? O acidente ocorre, né, quando os cabelos prendem no eixo giratório descoberto no motor e por força mecânica eles são arrancados juntamente com as áreas adjacentes ao couro cabeludo, que é orelha, sobrancelha. A mulher, ela é a que mais sofre só porque ela tem o cabelo grande? Não. Esse é o debate, e por isso que eu fiz todo enunciado para dizer que eu sou uma psicóloga social, porque eu tenho esse olhar total, eu não olho partes. Eu penso, né? Foi quando eu fui pensar, disse, por que só com as mulheres? Aí a resposta era, porque o cabelo é comprido, porque elas não prendem, porque isso eu na Santa Casa, colegas me apresentando o serviço. Colegas psi, colega assistente social, colega físico, colega médico, todo mundo falando sempre na perspectiva de individualizar o acidente. E eu dizia, não é possível que seja só por isso. E aí eu fui estudar e entender como é que funcionava o motor, o que era esse eixo, por que ele era descoberto, por que aconteceu com as mulheres. E aí, pessoal, eu fui me deparar com o que a gente vive na sociedade, que dentro desse espaço chamado barco também é um reflexo da sociedade. O lugar menor, inferior, que sobra para a mulher, porque o lugar de poder de quem pilota, de quem dirige um carro, de quem pega o controle remoto para assistir o futebol à tarde, que só ele quer, as crianças queriam assistir outra coisa, a mulher queria assistir outra coisa, mas ele quer assistir o futebol. Mas coitado, ele trabalha a semana toda. Sim, a mulher não trabalha, as crianças não estudam. Que não podem dialogar, né? Um programa que seja de conjunto familiar chamado, né? O homem, ele que define. Então, assim como o homem que define, mesmo que ele esteja alcoolizado, ele não vai entregar a chave do carro e ele que vai dirigir e ele que vai pilotar o barco. Então, o escopelamento também é um acidente, a gente pode estar aí pensando que é um acidente oriundo também do machismo. Por quê? Porque o eixo descoberto é responsabilidade dele, dono da embarcação. Poderia ter coberto esse eixo. Não cobre porque... E pode machucar a perna. Tem relatos de pessoas que prendeu o short, sabe? Mas não cobre porque não vê necessidade, mas principalmente porque entra água no barco. E aí, durante o atendimento de psicologia, eu ouvindo um homem, um pai, e eu querendo entender por que a água continua entrando. E aí ele diz para mim, né? E aí esse é o problema que nós temos. Nós, aqui, né, da capital, a gente acha que entende o que é melhor para o acidente, para evitar e prevenir. Quando a gente fala de prevenção, a gente vai falar de toquinha, prenda um cabelo. Isso vai resolver até a página 5. Só talvez com uma grande campanha, que nem a gente fez umas grandes campanhas nos anos 80 sobre preservativo. Mas a gente não tem essas grandes campanhas, elas são pontuais nesse período aí por conta do dia 28 de agosto. E depois passou, tem falas pontuais.
a água, aí sobra para a mulher e para a criança esse lugar menor dentro do barco. Não é um lugar de responsabilidade, de pilotar, é um lugar de ficar lá tirando a água. E aí, escutando um homem, né, familiar, ele disse, né, sim, eu disse, poxa, mas por que continua entrando essa água? Eu queria entender isso. Aí ele vai e me diz, porque o barco não está calafetado. E tenho certeza que, como eu não sabia, vocês também não vão saber, ainda mais que ninguém daqui é da região ribeirinha. Vocês sabem o que é calafetar um barco? Sim? Não? Talvez? Já ouvi falar? Não, eu não sei. Eu também não Calafetar? sei. Não, né? Acho que quando faz uma espécie de invernização, não tenho certeza se é isso, quando passa uma espécie de produto que é tipo para impermeabilizar o barco. Mais ou menos. Mas é nessa linha de raciocínio. Quando a gente vê aquelas casas de madeira, elas são assim encostadas, né? Só que elas ficam com frestas, né? Eu passei uma madeira aqui, uma madeira aqui, uma madeira aqui, e fica essa fresta. Entre as frestas, eu tenho que colocar uma estopa apropriada. Uma estopa apropriada para impedir, né, que continue entrando água. Só que isso não é qualquer uma estopa, é uma estopa bacana, super poderosa, feita de um algodão, né, bem grosso, que ela é socada com um negócio, com um material de uso da marcenaria, né? E aí ela é impermeabilizada. Ela é como, a grosso modo, eu estou lajotando o meu piso, aquele rejunte entre uma lajota e outra, aquilo é para o barco a calafetação. E quando eu vou fazer palestra, agora eu tive na Assembleia Legislativa, tive na Secretaria de Justiça com o secretário de Justiça, tive com deputados, eu digo, a gente não está usando uma coisa que é básica para qualquer forma de enfrentamento. Aí todo mundo lá, muito sabedor de tudo. O que, por exemplo? Como? A gente tem que escutar as pessoas. As pessoas têm conhecimento, um conhecimento ancestral, que agora virou moda, todo mundo fala, minha ancestralidade. Então, bora ouvir essa ancestralidade, pessoal. As pessoas têm saberes. Quando o senhor, né, pai de uma vítima, disse para mim, o barco precisa ser calafetado, Jurilda. Eu disse, tá, mas isso... Pô, mas então calafeta. Lá vai saber, né, daqui da cidade de novo. Prepotente, arrogante, falando para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu disse, mas isso é muito caro. Isso é caro? Eu disse, tá, o barco ficou pronto. Quanto tempo dura esse treco aí da calafetação? Olha, isso dura aí uns 5, 10 anos, mas a gente precisa o tempo todo estar olhando, porque às vezes no cais, né, bate um no outro, isso vai roçando e sai. E custa muito caro fazer isso. O dinheiro da gente sempre é muito curto. Poxa, é verdade. Aí eu disse, tá, mas e por que essa... Então a água, mesmo que o eixo esteja coberto, que é o eixo que a Marinha dá, aí lá vou eu, né, fazer o enfrentamento com a Marinha. Marinha, vocês dão um eixo de ferro caro, importante, mas a água continua entrando. Aí eles não querem ouvir isso, porque eles querem ter lá o eixo para fazer a campanha, para dizer que a Marinha está fazendo a campanha. E aí eu digo, tá, mas não adianta. Eu sou sempre a do contra. Mas é porque eu apresento dados, dados de quem escuta, dados de quem acompanha, dados da assistência, que não pode ser relevados, sabe? Não podem ser renegados, aliás. E aí, então, a água continua entrando, e aí eu pergunto uma coisa simples também, poxa, mas e se tivesse uma bombinha para tirar essa água? Seria maravilhoso. Aí eu disse, e aí? Aí que é caro. Aí eu vou, nesses debates, falar, gente, em vez de me dar touca, em vez de dar a cobertura de ferro, vamos pensar numa bombinha, vamos pensar
com toda essa, né, energia solar que a gente tem, vamos pensar em placas solar para esse motor, com uma bombinha já articulada. Aí eu vou na Universidade Federal do Pará, falo com o reitor, disse, vamos conversar com a coordenação do curso de Engenharia Naval para a gente pensar um barco que já seja um protótipo de barco que seja com essa cobertura. Vamos usar as impressoras 3D para fazer uma cobertura de eixo mais barata, que não seja necessário essa caríssima da Marinha. E as pessoas ficam, nossa, tá, legal. Então, e não se vai para frente. E aí eu vou dizer para vocês, com toda tranquilidade, continuaremos fazendo essas denúncias né, eu finjo que o Estado do Pará, eu finjo que faço, vocês fingem que acreditam. E isso é uma coisa muito séria, muito delicada e muito complicada. Eu vou apresentar agora como é, né, um acidente, como é que fica a cabeça da vítima. Pode passar. Essa é a exposição total, esse é o escalpelamento total quando não há exposição da calota craniana, fica na carne viva, tá? Aqui não tirou a orelhinha dela, mas pegou o pescoço, né? Não pegou a frente do rosto, mas tirou todo o cabelo que não serve para nada. O que vai acontecer? Esse corpinho infantil vai precisar tirar a própria pele da perna e da batata da perna de um cambitinho, tá? Tô falando aí de uma moleca de 8, 7, 6, 5 anos, para cobrir a própria cabeça. Por quê? Porque tem que ser através da autoenxertia. Por quê? Porque o corpo humano rejeita uma outra pele. Pode passar. Aqui, a exposição total com a exposição da calota craniana, ficou na caveira. Vocês podem ver, ficou no osso mesmo. A parte da frente pegou o olho, né? Ela hoje está uma mulher, vai já aparecer aqui na foto dela, quebrou o braço de lá, teve múltiplas fraturas nos ossos da face, que quando a Annalise sofre esse acidente, ainda não fazia parte do fluxo da Santa Casa, do fluxo do Estado, passar pelo hospital de retaguarda para ver a parte traumatológica. Olhava-se só para a cabeça para logo fazer as reparações na cabeça, mas não fazia uma ressonância, uma tomografia, né? Fazia uma chapa de raio-x, mas por isso mesmo. Isso quando fazia, tá? E aí, sem olhar o por dentro, de como ficou esse acidente por dentro. A Annalise tem uma sinusite crônica por conta das múltiplas lacerações ósseas, tudo quebrado por dentro, nariz, e quando rasga o canal lacrimal dela, ela tem entupimentos do canal lacrimal até os dias de hoje, que vocês vão ver também, e não tem, na retaguarda, só tem um cirurgião plástico de sobreaviso, não tem oftalmologista de sobreaviso, não tem um traumatologista de sobreaviso, não tem um neurocirurgião, não tem um otorrino laringologista de sobreaviso, porque quando tem a avulsão da orelha, no caso a Annalise perdeu a outra orelhinha. Essa é a história aí do acidente. Pode passar. Essa é a Annalise hoje, com seus 23 anos, né? Compreende o acidente, porque além do atendimento psicológico, a gente também tem leituras de gênero, de feminismo, para que ela
Porque, principalmente as leituras sobre feminismo, para a gente ter uma outra base de análise, outras leituras para mim, enquanto profissional de psicologia, me subsidiar, porque eu preciso trabalhar com ela autoimagem e uma nova autoaceitação. Mas ela precisa ter compreensão do corpo dela e das relações sociais para ela não se submeter a relações abusivas. E isso tudo no atendimento a gente trabalha, porque a mulher que não sofreu uma mutilação numa relação abusiva, ela morre de medo de perder o parceiro dela, né? Então ele deixa que ele controle o celular, ela deixa que ele mande a roupa que ela vai usar, com que ela vai sair, porque ela morre de medo de perder aquele parceiro, porque a gente foi se constituindo enquanto mulheres na sociedade brasileira, mundial, ao longo de décadas e séculos, submissa ao parceiro, e essas relações de poder. E aí uma das coisas que a gente trabalha também, pós-acidente, são as relações de poder, porque ela vai precisar entender que ela tinha ali seus 8, 9 anos e ela não pode ser responsabilizada pelo acidente, como toda a família vai fazer, como toda a equipe de saúde também vai fazer, quando vai dizer para ela, poxa vida, não sabia que isso podia acontecer? Para que tu foste, né? Por que tu... É tudo por quê. E não, ninguém vira para o homem, dono da embarcação, e diz, por que tu não cobriste o eixo? Por que tu não deixaste teu barco protegido? Certo? Então, o atendimento, a psicologia, o serviço social, todo mundo que esteja aí na rede, tem que olhar para acidentes de forma macro. E nós, profissionais de saúde, não podemos julgar. Está cheio de gente julgando a roupa que a menina estava usando, por isso que ela foi estuprada, porque não tem Deus no coração e aí eu quero ler a Bíblia, sabe, para a pessoa. Nós somos profissionais de saúde, o Estado é laico e as nossas categorias profissionais são laicas. Misturar religião, atendimento. Ah, mas isso é uma espiritualidade, Júlia, eu estou levando uma palavra de conforto. Primeiro, pergunta se a pessoa aceita. E segunda, orienta para que ela procure uma pessoa adequada para fazer isso. Não no meu atendimento, porque eu vou estar misturando um saber científico com espiritualidade, com coisas, né, sobrenaturais, que não tem comprovação científica. É tudo empírico. Pode passar. Né? Então, olha, o canal lacrimal, essa bolota que tem, de tempos em tempos ele incha, ele entope, isso é secreção, pode ser por causa do nariz, pode ser lágrima, né? Eu sei que quando estoura, fica saindo muito sangue com pus, ela precisa fazer drenagem, é uma dor insuportável, latejante, né? No calor amazônico, piora. Essa foto do meio é a gente numa audiência pública, porque a gente começa a frequentar esses espaços, a gente começa a estar nesses lugares. Pode passar. Aqui é a técnica da pelezinha da perna sendo colocada na cabeça, né, durante a cirurgia. Tira a pele da perna, como se fosse um cortador de queijo, assim, sabe? Uma lâmina bem fininha, tirando a pele da perna e botando na cabeça. E aqui, nessa outra técnica, é a técnica da trepanação. Quando está no osso do crânio, perfura com um bisturi, tipo uma furadeira. Hoje em dia está mais moderno, mas as primeiras vítimas eram uma furadeira mesmo, né? Black back, dessas, e com uma lâmina tipo bem fininha de furar madeira, porque você fura o crânio para nascer a carne, para só aí poder receber a pele da perna. Então, bota aí no atendimento
6 meses, 8 meses, 1 ano. 1 ano a pessoa longe da sua família. Pode passar. Aí o Estado do Pará foi percebendo que precisava criar também um comitê estadual de enfrentamento de escopelamento. E aí o Conselho Regional de Psicologia tem assento no Conselho Estadual, né? E aí, a partir daí, a gente foi também ajudando a pensar o acidente com escopelamento. Então, foi criada uma comissão que tem assento a Secretaria de Educação, a SEDUC, tem assento a Secretaria de Segurança Pública, que nunca vai, o Ministério Público, que vai às vezes, o CONSEMES, que é o Conselho COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que nunca vai também nas reuniões. Acaba a reunião sendo só o Conselho de Psicologia, Santa Casa, a CESPA, a SEDUC, a Marinha, basicamente esses que vão, mas é uma comissão gigantesca. Pode passar. Aí, como eu venho da saúde pública, né, como eu venho da saúde mental, eu entendo que quem tem que falar sobre o acidente, quem tem que dar essas palestras são as próprias vítimas. Não adianta eu, por exemplo, fazer uma abordagem com pessoas em situação de rua e eu falar para elas a situação de rua. Eu preciso levar um ex-morador de rua, uma pessoa que passou por uma situação de dependência, que hoje está em tratamento, né, apresentar alternativa para que aquela pessoa também saia da situação de rua e venha para o tratamento. E aí eu entendo que a melhor pessoa para falar sobre esse assunto são pessoas que passaram. Assim como o escopelamento, a gente monta também grupos de pessoas que sofreram o acidente para que elas viajem para fazer a fala. Aí, pode passar. Aí a gente faz muitas ações com homens, eu comecei a criar, aqui é a Marinha fazendo a cobertura do eixo, né, para cobrir esqueci a palavra, carenagem, negócio assim, que é o eixo, né, e tal, o motor, e eles cobrem. Pode passar. Aqui, grupos de homens, que a gente costuma, sempre que a gente vai, eu peço para os homens virem assistir a palestra, onde a gente pode falar sobre essa questão, né, com todo jeito, com toda uma técnica, mas o que eu falo para eles é sobre o machismo estrutural, né, que eles podem evitar o acidente, que eles precisam pensar por que o eixo não estava coberto, o quanto isso afeta a família, o quanto isso tem todo um impacto, né, para a família. Pode passar. Aí eu sugiro, né, esse filme, é um vídeo, um documentário chamado Minha Vida por um Fio, né? E ele é bem bacana, são 3 mulheres vítimas de escopelamento. Essas 3 mulheres, elas fazem um filme, fazem depoimento, é bem bem bacana, bem assim. No dia que a moça foi me fazer entrevista, eu estava bem atacada, assim, bem atacada. Eu agora de manhã estou meiga e calma, imagina o dia que eu estou atacada. Eu tinha tido negativas para a Annalise, que eu tenho assim, profundo amor, e tinha tido negativas para o tratamento do canto do olho dela. E aí eu estava atacada. Então, quando acaba a entrevista, a pessoa... aí eu digo para ela, vai entrevistar o médico que tem dados de câncer de pele. O Estado não está na lista do SUS protetor solar, não está na lista do SUS os óleos da hidratação da pele, como o Dessane. Então, a gente quer falar do acidente até a página 5. Aí, a partir da minha entrevista, ela muda
o lance do filme, do documentário, ela faz ele de forma mais crítica, né? Politiza mais, porque fica nesse negócio de, poxa, perdeu o cabelo, vamos doar a peruca, vamos doar cabelo para fazer peruca. Bicho, não é isso que a gente precisa. A gente precisa que isso não exista mais. A gente quer que o acidente seja, né, enfrentado verdadeiramente e erradicado. Pode passar. Aqui é com as pacientes, com as vítimas, no momento que a gente conseguiu um programa na época agora eu consegui fazer que ele vire lei, né, através do mandato do deputado Bordalo. Depois de tanta perturbação, e ele, sensível e solidário, ouviu as nossas demandas, e a gente vai incluir as vítimas no programa Sua Casa, do governo do estado. Não foi o governador que foi bacana e deu. Ele foi bacana depois de muitos anos. Aí que ele foi bacana. Depois de muitos anos de luta. Muitos anos a gente fazendo a denúncia que a incidência solar estava causando câncer de pele nessas meninas. Pode passar. Aí são crianças, adolescentes. Essa da ponta aqui já está hoje já mais adulta e tal, já tem até filho, está casada. Todo mundo aí nessa foto estava aí com 8, 9, 10 anos, hoje já estão com 16, 17, 18, levando as suas vidas em frente. Pode passar. A gente em programas de rádio, eu acompanhando elas para entrevistas, né? Pode passar. Né? Aqui no programa Sua Casa, atividades lá no Espaço Acolher, pode passar. A gente aí, né, na entrega, né, do programa Sua Casa, a gente num programa do Sem Censura com a Analice, ele está gravado. Se vocês jogarem aí, Sem Censura parar, talvez ache, na Analice. Pode passar. Aí um índice, né, da maior parte das vítimas continua sendo criança e adolescente, né, e mulheres em fase produtiva. E aí, assim, quando acontece quando adolescente, vai criar crise de ansiedade, né, adolescentes vão ter ideações suicidas, vão ter comportamentos automutilantes, e tudo isso precisa ser muito bem acompanhado, assistido, né, com o CAPES lá da região, mas que não suporta, não prioriza. A gente tem muita dificuldade com a rede de assistência municipal para dar continuidade e retaguarda para esse atendimento. É sempre um problema. Aí, por isso que muitas delas optam em continuar o atendimento comigo aqui em Belém, mesmo que elas venham, às vezes, de 3 em 3 meses. Então, o atendimento ele é sempre baseado, né, na psicoterapia breve, focal, né, com início, meio e fim, porque elas vão embora. Mas a gente, ao longo desses anos, tem entendido que essa é a melhor forma, porque o atendimento lá no município, com os nossos parceiros, psi, assistente social, físio, não é legal. Não é legal. Pode passar. Aqui um pouco dos aspectos psicológicos, né? Os impactos dele, né? Por aspectos psicológicos, compreende-se qualquer manifestação da subjetividade humana, tais como sentimentos, desejos, né? A fala, os pensamentos, comportamentos, sonhos, expectativas, fantasias, medos, emoções, lembranças, crenças, conflitos, estilos de vida, né, diante do sofrimento do indivíduo que ocorre dentro da sua determinada cultura. Né, isso é do Simonetti, que é uma referência aí para a gente da psicologia hospitalar. Então, sendo
A adolescência, uma fase de transição, né, especial da mulher, descobertas do seu corpo, do seu desejo, são adicionados sentimentos de tristeza, abandono, rejeição, pessoal por ocasião, né, das marcas e das cicatrizes dos acidentes sofridos e que perdurarão de forma permanente durante a sua vida toda. Então, a gente sabe que todas essas vítimas entrarão em acompanhamento. Se eu sofro um acidente com 9 anos, eu vou ser submetida até o fim dos meus dias. Não fico melhorzinha. Eu melhoro a parte da cicatriz, né? Mas para sempre eu vou ter uma série de sequelas, das quais a gente não tem estudo. Eu canso de falar isso, né? Quem está se formando agora, venham pesquisar. Entra aí nos programas de neurolinguística, né, da Federal. Quem é da psicologia vai pesquisar os aspectos neuropsicológicos. A gente não sabe. Agora, eu sei empiricamente, todas as vítimas passaram a perder memória, a atenção, né, aquela atenção concentrada, elas perdem, elas vão ter uma hipersensibilidade local. Eu tenho registro no prontuário de todas elas, eu faço essa pergunta: como está a atenção? Aí elas acham graça, porque elas naturalizam isso, e eu que digo, não é engraçado. Quase eu botei fogo em casa. Meu marido diz que eu não presto mais para nada. Eu disse, bom, isso é uma fala de uma violência, você compreende isso como uma violência psicológica? Você compreende isso como uma violência moral? Mas ele é assim, Júlio. Não, então, mas ele não pode ser assim contigo, porque lembra que foi ele que deixou aquele eixo descoberto. Aí ela disse, meu marido vai me deixar porque ele disse que eu não consigo mais varrer uma casa. Porque na hora que ela pega a vassoura para varrer, aquele trepidar de varrer que nem aqueles... Sabe aquela coisa que quando a gente joga uma pedra na água, aquela onda que vai se expandindo? É a mesma coisa. Quando estou varrendo, o trepidar da vassoura vai chegar aqui na minha cabeça. É muito punk. Pode passar. Né? Então, eu boto aí algumas sugestões bibliográficas para vocês, né? Pode passar. E aí os rebatimentos sociais, né, causados pelo acidente. Interrupção da vida escolar, afastamento do núcleo familiar, mudança na dinâmica familiar, né, a saída da área rural para a área urbana, a dificuldade de acesso à rede de saúde, educação, assistência. Pode passar. Aqui uns dados cronológicos, né? Só em 2001 que a Santa Casa passa a ser referência do acidente. Lembra que eu falo que ele era dos anos 60. Então, a pessoa, quando aconteceu o acidente, a pessoa ia para o Hospital Maradeia, aqui na Avenida Nazaré, o antigo Hospital dos Servidores, hoje Hospital Filoiola, pronto-socorro da 14, e ficavam lá abandonadas, esquecidas, né, a responsabilidade ética do médico que atendia. Unicamente só. O Estado não tinha nenhuma responsabilidade. Em 2006, a gente queria um protocolo para sistematizar as atividades envolvidas pelos diversos profissionais e definir o atendimento, né, inicial às vítimas de escopelamento, e quando começa a criar o espaço acolher. Só vai ser criado em 2006, mas dentro da Santa Casa. Essa casa que hoje funciona na Alcindo Castela com a Diogo Moya, ela é de 2008. Em 2007, a gente cria esse plano, né, a implementação do PAIRES, que o PAIRES é uma sigla,
Programa de Atendimento Integral às Vítimas de Escopelamento. E aí, com toda tranquilidade, eu digo para vocês que de integral ele não tem nada. Integral é para integrar as necessidades e demandas. Então, eu tenho que integrar o atendimento. Na queda do acidente, eu quebrei o queixo maxilar, eu não tenho um bucomaxilo nem um dentista. Amputou minha orelha, eu não tenho um otorrino. Rasgou meu canal lacrimal, eu não tenho oftalmologista. Pode passar. O objetivo principal é esse, ofertar cobertura assistencial integral, né, interdisciplinar, mas eu não tenho um fisioterapeuta, eu não tenho um nutricionista, lá no espaço acolher, né, eu não olho as diferenças, eu só tenho isso enquanto eu estou internada. A retaguarda do espaço acolher eu não tenho, nem a fisioterapia. Pode passar. Aí a gente tem o fluxo, né? Hoje a gente consegue ter esse fluxo, pode passar. Levanta só para fazer. Chegou um café. O fluxo hoje ele é esse, né? Sofre um acidente, a pessoa vai para a unidade de saúde local. Um outro nó que a gente tem é em relação aos hospitais regionais. Nós temos hospitais regionais, iniciativas do Sistema Único de Saúde, entregada para iniciativa privada chamada OS, e os bonitos não querem atender o escopelamento, nem fazer o primeiro atendimento. Lá em Breves, lá no Baixo Amazonas, aqui em Barcarena. Onde tem o hospital regional, pode escrever que ele não atende. Aí ela vai para aquela unidade de saúde lá, pequenininha, médicos inexperientes, quando às vezes a avulsão do couro cabeludo, que ele não foi arrancado totalmente, eles pegam e botam de novo o couro cabeludo da pessoa e mandam ela vir para Belém. Só que chega aqui, podre a cabeça, e aí aqui a gente tira aquele couro cabeludo, e ela vai dizer que foi aqui em Belém que arrancaram o cabelo dela, não foi lá na hora do acidente. A contradição. Aí ela ia antes para o pronto-socorro da 14 e depois para o metropolitano. Hoje não, esse fluxo mudou, eu preciso mudar essa apresentação. Ela hoje vai só para o metropolitano. Que a gente tem muitos problemas também. A equipe de lá adora dar lição de moral. A equipe de lá, quando a paciente chega, a equipe diz: ah, mas como? Não sabia. Não, é complicado. Pode passar. Esse é o espaço acolher. Em Nelson do Castelo, com a Diogo Moia. Pode passar. Então, a gente tem uma equipe, que é a Luzia Matos, que vocês falaram. Ela é psicóloga, ela é assistente social e coordenadora de serviço, e eu sou a psicóloga. Essa é a nossa equipe. Os outros componentes da equipe são auxiliar administrativo e agentes de artes práticas. Nós duas fazemos esse barulho todo. Imagine se a gente tivesse uma grande equipe. Aí a gente, a partir da nossa entrada no programa, 2009, 2010, que a gente começou a falar sobre o BPC, o TFD, né? A inscrição das pacientes no CAD único,
agora, emissão de documentos, agora, recentemente, a gente conseguiu fazer o debate para a inclusão delas no programa Sua Casa. Então, a gente, né, por essa compreensão, né, social, política, a gente vai aumentando o serviço. Pode passar. E aí fica uma pergunta, né, para todos nós. Até quando? Até quando mulheres serão vítimas da negligência, da falta de fiscalização nos nossos rios? É um problema nosso, é um problema amazônida e é um problema de gênero, que precisa ser enfrentado de forma séria pelo Estado brasileiro. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para o ministro do Ministério dos Direitos Humanos, um ministro sério, porque nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, o desserviço apresentado pela não gosto nem de dizer que ela era ministra Damares, era risível. Não é risível porque era uma tragédia, eles ali, né, no Ministério dos Direitos Humanos. Então, desqualificados para entendimento da coisa, do acidente, desqualificados para o enfrentamento, extremamente oportunistas, e aí a gente pôde apresentar tudo isso, né, para o ministro Silvio de Almeida, que imediatamente assumiu o compromisso do enfrentamento. Nós, hoje, através de mim, compomos um fórum do Marajó, que dialoga diretamente com o Ministério dos Direitos Humanos para o enfrentamento ao escopelamento. E aí a gente tem apresentado para eles familiares, vítimas, para que elas falem sobre o escopelamento, não mais eu ou a Luzia, né? Para que a gente dê voz para as vítimas, elas serem escutadas. E aí, através do ministro Silvio de Almeida, a gente percebe que com certeza as coisas vão mudar, né? E é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Estou aqui à disposição para a gente ir conversando. Obrigada. Queria sugerir para vocês seguirem, né, nossa página no Instagram, chama Classe Hospitalar Acolher, Classe Hospitalar Acolher, e a gente tem lá muita coisa bacana. Sugerir para vocês se organizarem, fazer visita lá com a gente aceita cabelo a partir de 20 centímetros, roupa que não couber mais em vocês, sapato, a gente aceita tudo, carinho, afeto. Querem lá um dia fazer uma manhã de poesia, bora ler poesia, bora fazer uma roda, tudo é válido. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa, podem ligar o microfone ou colocar no chat, por favor. Eu estou comendo porque eu acordei e vim correndo para cá. Obrigada. Bora falar, moçada, bora falar. Vamos aqui. Foi maravilhosa a aula. Eu gostaria de agradecer, porque a gente aqui, a gente vive uma outra realidade, né? A gente está na cidade, eu pelo menos desconhecia, assim, não tinha parado para pensar, já tinha ouvido falar do escopelamento, a gente sabe o que acontece, mas a gente não sabe a magnitude, né? A gente não imagina, não pensa que é tão sério, tão grave, e como você falou, né? É um problema nosso também.
é uma coisa que a gente tem que tomar e é um problema nosso também. Então, acho que foi uma aula assim, de conscientização também para a gente da Liga. E acredito que a gente vai poder trabalhar mais nisso, não sei, fazer ações, talvez, alguma coisa relacionada. Mas é importante que a gente, enquanto acadêmico, né, enquanto a gente está na graduação, a gente tenha esse conhecimento. Então, acho que ela foi maravilhosa nesse quesito. Eu, pelo menos, assim, fiquei aqui chocada com as imagens, fiquei triste e, ao mesmo tempo, feliz, porque tem pessoas como você, né, que atuam, que vão nessa área, como você falou, a gente precisa pesquisar, precisa estudar mais sobre. Então, muito obrigada, foi maravilhosa a aula. Obrigada. É isso. Foi muito prazerosa a sua aula, viu? Foi uma coisa assim que veio a somar a um seminário que nós tivemos de escalpelamento, inclusive, dia 18, que nós passamos lá no IFPA. Alguma das nossas ligantes, né, esteve presente, tivemos depoimento, né, olha, já tem uma colega aqui dizendo que vai doar cabelo, é isso aí. Eu estou todo dia de manhã, tá? No Espaço Acolher, 9, Foi muito bom. 14. Estou sempre lá. E, assim, falando com relação à diretoria de extensão, já estou pensando aqui numa proposta, inclusive, de nós levarmos uma ação para lá, talvez articular até para outubro, né, quando nós tivermos, assim, alguma disponibilidade, fazer uma manhã, uma tarde educativa com as meninas. E, principalmente, eu acho que essa questão que você frisou bastante, né, com relação a ser uma liga multidisciplinar, né, de englobar não só a psicologia, como os demais cursos, então eu acho que todo mundo, né, tem a acrescentar, né, e principalmente elas têm a nos acrescentar, né, enquanto experiência, então só tem mesmo a agradecer. Muito obrigada, viu, foi muito legal a sua aula. Obrigada, Luana, massa, obrigada. É isso, eu acho que a gente precisa, sabe, ir desconstruindo esses lugares de saber, e estar próximo às pessoas, de estar disponível. A história da minha vida é uma história construída aqui, sabe, no miudinho, querendo ouvir. Olha, em 1996, eu já estava fazendo especialização na Fundação Oswaldo Cruz com as referências do Brasil. Houve o massacre de Eldorado dos Carajás, né, que assassinou 19 sem terras, e eu saio do Rio de Janeiro, venho para cá para me fazer escuta das vítimas de Eldorado. E todo mundo que me conhecia, vários amigos, assim, como psicologia vai pisar, né, na pissarra, psicologia. Então, eu faço uma psicologia que muito anterior. Hoje eu fico super feliz, né, de ver a gente, um monte de ator usando o chapéu do MST, mas quando a gente fazia isso lá na década de 90, as pessoas... Porque a criminalização dos movimentos sociais está ligado à ditadura militar, porque a ditadura ela foi tecendo no seio da sociedade que quem se organiza é o terrorista. E a gente está assistindo, né, um show de horrores promovidos pelos esses últimos 4 anos do governo Bolsonaro. E e aí a gente vai vendo a capitalização e a capitularização, sabe? Tem uma palavra aí, que é dessas esferas de poder. Então, a gente precisa, baseado na ciência, no estudo, seja o meu estudo psicológico, seja os autores do serviço social, seja os autores que embasam a nutrição, que embasam a fisioterapia, que embasam outros cursos, para que a gente entenda que a gente precisa olhar para aquela pessoa como um todo. Então, como eu estou na sua casa, estou vendo aquele corpo frágil, precisando de nutrientes, precisa que eu, a psicóloga, fale isso? Porque o meu companheiro médico
ele não passa para nutricionista. Foi a partir da gente que eu comecei a dizer para ele, doutor, faça um encaminhamento para o oftalmo. Para quê? Porque não está direito esse olho dela. Mas eu já olhei, o senhor é cirurgião plástico. Eu quero uma consulta para um oftalmologista. Não precisa, não é o senhor que vai dizer. Então, esses tratamentos são diários. São diários. E aí eu falo às vezes, sou prolixa, misturo um monte de assunto, mas é para que cada um entenda, dentro do seu fazer, a responsabilidade na frente de uma pessoa. Eu não posso só querer me formar para ter um diploma, moçada. Eu tenho que utilizar desse meu lugar, eu acho que está dando. Eu tenho que utilizar desse meu lugar o potencial de transformação social. Se eu não fizer isso, eu estou fazendo o quê? Então, hoje é muito bacana quando a gente assiste, né, os atores, atrizes com a camisa do MST, para a gente descriminalizar, né, todo esse olhar para cima dos movimentos organizados. Quando eu assumia que eu era militante do movimento da luta antimanicomial, na minha apresentação estava lá, militante do movimento, todo mundo ficava, porque usar a palavra militante é esquerdopata. E eu fui enfrentando isso e enfrento todos os dias. Se vocês... Quem que é psicólogo? Quem que é estudante de psicologia aqui? Das 21 pessoas. Quase todo mundo? Isso. Se vocês seguirem a página do Conselho Regional de Psicologia, vocês vão ver tanto de discurso de ódio para cima de mim, para cima do Conselho. Agora, recentemente, quando nós nos posicionamos contra o marco temporal, mas o que isso tem a ver com a psicologia? Bicho, tudo. Pois é, tudo tem a ver com a psicologia. Pois é, mas aí a gente tem que ir para o enfrentamento. O pessoal brigar comigo porque eu respondo. Eu respondo e digo para a pessoa, vem aqui no conselho, quero falar contigo pessoalmente. Não discuto em rede social, não. Né? Então, assim, as pessoas se sentem à vontade, do lugar de psicólogo, fazer fala racista, machista, misógina, LGBTfóbica, e a gente tem que começar a mudar também o critério de discussão do Código de Ética, porque se eu estou na página do Conselho de Psicologia, do lugar de psicólogo, fazendo fala racista, eu tenho que responder sobre isso. Porque se eu sou contra o marco temporal, é por falta de leitura do que é o povo brasileiro. Aí eu sugiro para vocês lerem Darcy Ribeiro. Podem ver que eu não citei nenhum autor aqui de psicologia. Eu estou mandando todo mundo ler Darcy Ribeiro, ler João de Jesus Paz Loureiro, ler Dalcídio Jurandir, sabe? Porque a gente precisa ler Gessé de Souza, né? Ler o ministro Silvio de Almeida, ler as mulheres também. Eu estava falando aqui, estava pensando, pô, eu só estou citando o nome de homem, mas tem uma porrada de mulher maravilhosa aí. Porque a gente precisa ler essa moçada para a gente entender que esse pessoal não está aqui a partir de 1500. Estão aqui muito antes, sendo explorados, sendo massacrados, sendo dizimados. E aí eu me formo em psicologia, vou trabalhar num CRAS, lá em Jacareacanga, onde a maior parte da população é indígena. Mas um grupo pequeno, branco, que controla a cidade, e eu me junto com esse pequeno grupo e vou fazer fala racista quando aquele indígena saiu do meu atendimento, como eu já ouvi. Ah, mas eles entram aqui e eles fedem, Jurilda. Eu digo, peraí, pessoal, que negócio é esse que a pessoa fede?
Porque tu não sabe. Como eu não sei? O que eu não sei? Que tu tá sendo uma racista? Filha da... Não, filha da... né? Coitada da mãe dela. Nem sabe que a lesa é lesa. Ou às vezes a mãe também é lesa, mas enfim, bora desconstruir tudo isso. Mas eu não posso ficar calada na equipe, diante de uma situação dessa, onde eu estou presenciando o racismo estrutural, quando médicos, através da violência obstétrica, médicos, enfermeiros, toda a equipe, psicólogos, assistentes sociais, ali ri de uma piadinha racista de um médico. Aí a gente ri, só para não ficar chato com a equipe. E aí eu convoco todo mundo, bora ser chato, porque o nosso papel é não permitir, está no nosso código de ética, princípio fundamental. A gente defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o princípio primeiro do código de ética. É isso. Jureilda, eu achei a tua aula incrível, assim. Às vezes a gente tem a tendência a ter uma visão muito micro, né, individual sobre um evento, e você traz você apresentou uma visão macro sobre o acidente do escalpelamento, né, uma visão, assim, multifacetária e como é um evento complexo. Então, achei muito importante isso. E, às vezes, a gente, ainda na graduação, a gente não é despertado para isso, né? Quer dizer, é uma realidade nossa, a gente sabe que acontece, mas, às vezes, por não vivenciar de perto essa realidade, a gente acaba fechando os olhos para isso, né? Deixando de lado e, consequentemente, contribuindo para essa invisibilização do acidente e de toda a complexidade dele, né? Então, eu acho, assim, que a sua aula foi muito importante para despertar a gente para essa iniciativa, né, de prevenção e de combate. E não só como profissionais, mas também enquanto sociedade mesmo, né? É um evento complexo e essa realidade, para ser mudada, precisa também de um trabalho em conjunto, né? Porque é um acidente grave que muda a vida de uma mulher, de uma criança, de um adolescente para sempre. Então, eu achei muito importante, achei muito enriquecedora. E, em nome da LISMUC, eu agradeço por você ter aceitado o convite para estar hoje aqui com a gente, partilhando um pouco da sua vivência, do seu conhecimento. Foi uma aula muito importante, tenho certeza que agregou para as pessoas que estão aqui, e muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite, viu, Érica? Estou à disposição, querendo ir lá visitar a gente, querendo marcar, querendo fazer um encontro presencial na sede do conselho, só me acionar e a gente vai conversando. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, com certeza a gente vai querer manter essa parceria, e aí, como a Luana falou, né, já podemos pensar em parcerias futuras, em ações voltadas para esse tema, para esse público. Massa. E é isso, se ninguém tiver mais dúvida, se alguém ainda quiser falar, a Maria levantou a mão, você quer falar, Maria? Tá bom, então. Então é isso, Jureilda. Muito obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Tudo de bom, viu? Eu acho muito bacana. Eu tenho, tá? Eu vou ser muito sincera. Acho que é um grande problema meu. Eu respeito o trabalho das ligas, mas eu tenho sempre uma certa implicância, porque eu venho do movimento estudantil. E aí eu vejo, hoje, há um certo afastamento do movimento estudantil com a Liga. A Liga, ela traz mais essa coisa mais acadêmica, preocupada com temas e tal, mas não pode ser assim, porque a gente precisa também politizar os temas. E o movimento estudantil, as grandes mudanças do Brasil foi através do movimento estudantil. Eu começo a fazer movimento estudantil nos anos 80, ainda pela redemocratização do Brasil, eu tinha 13 anos de idade. E assim,
as lutas pela minha passagem, essa carteirinha que você assinou, eu era do Centro Acadêmico de Psicologia quando a gente fez muita onda para ganhar a carteirinha, né, para lutar pela carteirinha. Antigamente eram só 30 passes. 30 passes. A gente recebia uma cartela com 30 passes. Então, você só ia para a escola, para a faculdade, e voltava. E para voltar, você pagava. E aí a gente não tem ideia, a gente acha que as coisas sempre foram assim. Tudo é de luta, tudo é muita luta. Então, a gente ganhou, aí a gente fez muita luta para passar por 66 passes, aí eram 60 e tinha para o final de semana, e a gente queria a entrada gratuita. Não conseguimos, mas conseguimos a meia passagem para todos os estudantes e todos os dias. E para ter a meia passagem, os empresários de Belém e a cavalaria, e era no governo do governador Hélio Gueiros, botou a cavalaria em cima da gente. Eu fui fichada, né? Recebi pancadaria da polícia, mas a gente nunca deixou de fazer os enfrentamentos para que todos tenham hoje a carteirinha da minha passagem. Né? Eu não era estudante da Universidade Federal do Pará, mas eu estava em todas as lutas pelo RU. E aí eu vejo, e aí a gente fazia debate, fazia semana de psicologia, a gente fazia semana de não sei o quê, então a gente juntava. Então eu sugiro que a Liga também comece a trazer, sabe, o movimento estudantil para próximo, porque para a Liga, se fosse um debate de movimento estudantil, não ia ter 20 pessoas hoje de manhã. Só que a gente tem que entender que a gente é um ser político. Político não é partidário. A gente é um ser político. A nossa existência, o nosso corpo é político. Né? Eu estar usando essas cores é um ser político. Não são escolhas aleatórias. Né? Retratam ao povo africano e toda a luta do povo africano e o enfrentamento e a visibilidade que foi dada a eles, a invisibilidade, durante décadas, séculos, né, para falar a verdade, de apagamento da história do povo negro, do povo indígena e do povo ribeirinho. As meninas que são ribeirinhas, né, que vêm para Belém, elas são super descriminalizadas. Para vocês terem uma ideia. Então, a gente mexe com o jeito delas falarem, de comer, mas todo mundo acha bacana quando aparece o açaí, não sei o quê. A gente é muito midiático. A gente tem que tomar a Amazônia para nós. Não podemos deixar que as outras pessoas decidam o nosso futuro. Somos nós que estamos aqui morando nesse negócio e a gente tem que fazer a onda. Mas eu já me estendi um bocado. Um beijo, pessoal. Fiquem bem, tudo de bom, bom final de semana. Espero que essas coisas aí fiquem aí minhocando vocês. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia, ótimo final de semana. Beijo. Gente, o link de frequência vai ficar no chat por 10 minutos, tá bom? Então, preencham direitinho. A gente agradece a presença de todos aqui na aula. Beijo. Tchau.